Bom dia, né? Hoje é um dia especial, né, para todas as mulheres, toda essa casa de luz. Mas antes eu gostaria de cumprimentar os vereadores aqui presentes, o Rafael, a Sandra, a Daiane, o Altan, né? Cumprimentar minha esposa que está ali, né? Meu amor da minha vida, está ali. Cumprimentar vocês aqui, colaboradores aqui dessa Casa de Leis, né? E falar do Dia Internacional das Mulheres, falar sobre as mulheres, né? A gente sabe a importância que vocês têm no dia a dia, né, da sociedade. Sabemos também o quanto as mulheres, né, não tão longe atrás, né, não tinham seu espaço devido na sociedade. Com o passar dos tempos, né, ela está conquistando cada dia mais o seu espaço. Infelizmente, ainda tem alguns fatos que acontecem, né, com relação à violência, né, e a gente, quando vê essa situação, a gente fica preocupado porque ninguém é dono de ninguém, né, o respeito cabe em qualquer lugar e a mulher, ela é mais forte que o homem, né, mas, porém, se for questão de agressão, essas coisas, ela se torna mais fraca. Então, assim, a gente pede nesse Dia, né, Internacional da Mulher, conscientização, né, dos homens para que não possa estar ferindo aquela que está ao seu lado, né? Para começar, a gente veio ao mundo através de uma mulher, né? Então, gerado no ventre de uma mulher. Então, essa conscientização ela tem que ser falada todo dia, toda hora, para que possa diminuir, né, cada dia, cada momento, a violência contra as mulheres, porque nós sabemos, eu tenho comigo que a mulher é um sexo forte, não frágil, né? Às vezes as pessoas falam, mas tem pessoas que não pensam dessa forma, tem pessoas que pensam que a possessão, né? Eu sou homem, eu sou possessivo, eu sou o bichão da goiaba, então às vezes não tem aquele devido respeito. Mas, assim, eu quero que chamar minha esposa aqui do meu lado, né? Vem cá, amor. Eu vou falar para vocês que essa moça vai fazer agora em maio 27 anos que manda em mim, né? Nós somos casados há 27 anos, agora em maio vai fazer, e dentro da nossa casa nós não sabemos o que é briga, né? Às vezes a gente faz um diálogo, né, para resolver alguma coisa, mas briga, desavença a gente não tem, porque eu sempre soube valorizar, né? Quanto a primeira mulher que colocou no mundo, né, minha mãe, e quanto a minha esposa, né, que é a mãe dos meus filhos e que me tolera 24 horas por dia. Então, assim, respeitar uma mulher não é só fazer aquilo ou dar aquilo que ela quer. Respeitar uma mulher, ser parceiro, ser amigo, ser compreensivo, né? Tem hora que tem que voltar o pé atrás, né? E ouvi-la. Minha esposa, quando ela dá um tossido, eu já sei, né? E fico na minha. Então, gente, eu tenho a consciência de saber qual o valor que a mulher tem de saber respeitar a mulher. Eu quero aqui parabenizar nossas duas vereadoras, a Sandra e a Daiane, que para nós aqui na Câmara está sendo um trabalho que está fazendo de excelência com relação à Procuradoria da Mulher, né? Eu vejo os eventos que vocês participam, eu estava olhando o Instagram da Daiane hoje, e a gente fica feliz de saber que a Câmara tem, né? Na legislatura passada não tinha mulheres, né? E hoje a Câmara tem duas vereadoras, né? Que está na Procuradoria da Mulher e que dentro dessa Casa de Lei tem alguém, tem a voz da mulher porangatuense aqui dentro. Então, parabéns, Daiane, parabéns, Sandra, pelo trabalho, né? Parabenizar também nosso presidente Rafael pelo evento aqui hoje e agradecer a presença de todos e que Deus possa continuar protegendo todos, principalmente as mulheres. Bom dia a todos. Hoje um dia muito importante nesta casa, né? Primeiramente, parabenizar o presidente Rafael por essa iniciativa, né?
cumprimentar nossas vereadoras, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo frente à casa, a Procuradoria da Mulher, em defesa da mulher, né? Isso é muito importante, nunca teve isso aqui nesta casa. Igual o Geraldo falou, o mandato passado não tinha mulher representando a sociedade, e hoje, né, esta casa tem duas, né? E é isso que nós temos, as mulheres têm que estar buscando o seu espaço no dia a dia. Hoje a gente vê o quanto tem crescido isso aí, não só na política, né, mas em todas as áreas, né, na economia, em todos os setores, na educação. As mulheres vêm galgando o seu espaço. Isso é muito importante. E dizer, o Geraldo, você disse que tem 27. Eu tenho, a mulher manda em você, eu tenho 41. 35 de casado e 6 de namoro. E ainda mais ainda tem uma pistola do lado, aí, sempre ficar caladinho. Brincadeiras à parte, né? Então é isso aí, parabenizar vocês pelo dia, que a gente está destinado, continuarei sendo, né? Contra o feminicídio, tendo agressão. Estou aqui. Parabenizar o vereador mais uma vez pela iniciativa e que tenha uma palestra produtiva. Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todas e aos intrusos, né, aos homens, bom dia também. Bom, parabenizar o presidente, a vereadora Sandra, a vereadora Daiane pelo evento, parabenizar todas vocês, seu dia, e vocês merecem ser valorizadas cada vez mais. A gente vê, como já foi relatado aqui, que infelizmente o número da violência contra a mulher vem crescendo cada vez mais. E como é importante termos vereadoras na Câmara Municipal de Porangatu para defender os interesses das mulheres, não que os homens não defendam, mas vocês possuem uma legitimidade ainda maior. Parabenizar pela instalação da Procuradoria da Mulher, um importante instrumento para a defesa dos interesses das mulheres aqui em Porangatu, e vocês possam exercer cada vez mais a sabedoria, esse encargo que Deus deu a vocês, e que as mulheres de Porangatu estão muito bem representadas das vereadoras que foram eleitas aqui. E parabenizar todas as servidoras da nossa Câmara Municipal de Porangatu, que Deus possa abençoá-las cada vez mais, protegê-las, e muito obrigado por existirem. Faço menção aqui a minha esposa, minha mãe, minha filha, 3 mulheres da minha vida, e são muito importantes. E como é importante uma mulher forte dentro da família, que vai estruturar aquela família. Me lembro muito bem da minha avó materna, como ela era o ponto de união da família. Todo mundo, todos os filhos se reuniam ali, toda a família, do modo geral, se reúne ali. Então, quando se existe uma mulher forte na família, é o elo que une toda a família. Então, que vocês sejam essas mulheres fortes e abençoadas por Deus. Deus abençoe todas vocês. Mais uma vez, bom dia. Quero rapidamente parabenizar e agradecer os 3 vereadores que vieram prestigiar, Geraldo, Valtan e o Lucas. Também no nome das vereadoras Daiane e Sandra, eu quero cumprimentar todas as mulheres dessa casa. São vocês, mulheres, que fazem o dia a dia dessa casa ser um pouco melhor. Porque é muito difícil, Luciana, Natália, Raniele, a gente está em um lugar de poder, principalmente para as mulheres. E hoje vocês 3 estão vindo aqui, ajudando a fazer essa história de impactar vidas. Essas mulheres que estão aqui trabalham na sede de um poder legislativo, que mexe diretamente nas vidas das pessoas. Então, eu quero, em nome de todos os vereadores, agradecer e parabenizar todas as mulheres dessa casa, desde das meninas que chegam 5 da manhã para fazer o café para nós, até aquelas que saem mais tarde. Tem dia que é 9 da noite, a Meire ainda está aí, porque tem muita coisa para se fazer. E é um pouquinho de cada uma e de cada um de vocês que nós vamos fazendo o melhor acontecer no dia a dia da nossa cidade. Dizer para vocês, mulheres, que a nossa gestão esse ano, ela traz um pouco mais uma roupagem feminina, quando a gente convida mulheres para estar
no administrativo e na gestão. Não é muito fácil, viu, Luciana? Todo dia é uma coisinha assim, assado, mas vai rompendo e vai dando certo. Então, vocês que estão aqui nesse poder, parabéns, que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês, que vocês possam ter saúde para lidar no dia a dia em casa, com os filhos, com as famílias. A mulher, além de cozinhar, lavar, passar, ainda trabalha e dá tempo de cuidar da família, Natália, de tudo. E ainda é cobrada. Então, enquanto psicólogo, eu falo para vocês, blindem o emocional, blindem a parte motora, o pensamento de vocês. O cansaço físico é difícil, mas o cansaço e esgotamento emocional é pior ainda. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês, derramando bênçãos nas vidas de vocês. Amém? Os vereadores e os homens todos sairão. Ficarão apenas as mulheres aqui. Amém? Então, pronto. Obrigado. Obrigada. Eu vou chamar. Oi, agora sim. E agora nós vamos dar continuidade à nossa programação. Vou convidar aqui à frente 5 mulheres que representam tantas outras, que são mães, profissionais e mulheres que vivem na prática o desafio de conciliar múltiplos papéis sem perder a sua essência. Vou chamar aqui à frente a Sandra Ferreira, ela que é mãe, procuradora especial da mulher e vereadora, gestora de negócios e sócia fundadora do Lions Clube Goiânia. Uma mulher que carrega no trabalho e na vida o compromisso com o cuidado e a liderança, transformação social. Pode sentar aqui, Sandra. Agora, vou chamar a Daiane Martins. Ela que é enfermeira especialista em nefrologia há 14 anos, mulher de força e sensibilidade, divorciada, mãe dedicada de Isis e Luna, eleita vereadora em seu primeiro mandato e leva para a vida pública o mesmo cuidado que dedica à profissão e à família. Convido agora à frente a Luciana Pinheiro, que é esposa e mãe dedicada, cirurgiã dentista e terapeuta, especialista em psicologia familiar. Uma mulher que une conhecimento técnico e olhar sensível para cuidar de sorrisos e fortalecer famílias. Convido agora à frente Natália Espíndola, psicoterapeuta com especialização em filosofia e psicologia clínica, orientadora familiar e pós-graduanda em neurociência e comportamento, católica, esposa de Daniel Soares e mãe da Cecília, Lia e Miguel, palestrante e proprietária do estúdio Natália Espíndola. Dedica sua missão a cuidar de pessoas e famílias com profundidade e propósito. E agora convido Raniele Rezende, que é cirurgiã dentista, pós-graduanda em harmonização orofacial, esposa e mãe de 2 meninas. Une técnica, sensibilidade e cuidado em tudo que faz dentro e fora da profissão.
Hoje a gente vai ter uma roda de conversa, né? Como conciliar trabalho, maternidade e autocuidado na vida real. E aqui a gente trouxe mulheres que são referências nesse assunto, vão trazer aí a sensibilidade e um olhar todo atento para nós. Com a palavra. Bom dia. Me pegaram de surpresa aqui para ser a primeira, né? É uma roda de conversa, sejam todas bem-vindas. E a gente está aqui para passar algo que impacta, né? E impacta mais as mulheres que é aqui dessa casa, faz o mesmo trabalho. E eu, para dizer, eu acho que você deve ter um pouquinho de conhecimento da minha pessoa, Natália, né, Natália? Sou professora das minhas meninas de balé, Luciana, que a gente está aí fazendo o trabalho do início, né, Luciana? A gente está assim. E qual que é o nome? Raniele. Raniele, eu ainda não tive primeiro contato com você agora, mas a gente pode ter contatos depois. Então, aqui, o que eu quero dizer eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus por estar aqui hoje. Estou como vereadora, como procuradora. Além disso, eu estou como mãe de duas belíssimas filhas, né? Que é a Amanda e Elisa, 27 anos, a Jordânia, 25 anos. Então, a gente já está vendo que o fruto que a gente saiu daqui ao do vento já está uma moça, já estão umas profissionais, né, trabalhando na área delas. Uma engenheira civil que está arrasando em Goiânia, outra já é médica que também já está atendendo os postinhos de Goiânia e em São Paulo. E a gente na vida profissional aqui, Deus me trouxe para cá, me proporcionou com 431 votos e a gente só quer concluir essa missão com respeito, responsabilidade, e a gente faz assim, quando a gente tem uma responsabilidade de mãe, né, e família, hoje eu sou divorciada já há 25 anos, mas eu tenho a minha família paterna, mãe, né, e a gente sabe o quanto e a gente tem a responsabilidade de estar visitando, de estar conciliando as vidas da gente do dia a dia, no meio desse dia, assim, que a gente sabe o quanto é valorizado. Hoje, quem tem sua mãe, seu pai, eu sou órfã de pai e mãe, então a gente sente falta daquele aconchego, né, que às vezes falta, a gente não recebe aconchego e amor, assim, aquele amor verdadeiro, de ninguém a não ser de pai e mãe. Então, eu acho que quem é mãe, quem é pai aqui, eu acho que tem muitas mães aqui que é pai também, que é mãe, pai ao mesmo tempo, sabe o que eu quero dizer. A gente faz tudo pelo filho, e o lado profissional também inclui junto. E eu, que é isso? Uma mensagem que eu quero passar para nós todos aqui eu amo e vereadora, Sara, vereadora, tem 9 funcionários, então, já tem 2 assessores. Então, a gente acha, sim, que além da vida profissional, a gente tem um respeito também em si. Quando a gente se respeita uns às outras, a gente vê que a gente sim sabe o quanto dentro do nosso valor, seja qual for. Olha no espelho e fala, qual é o meu valor? Você hoje quer melhorar? O que é que você fez? Não é grave, não. Não é grave. Isso aqui, né, Luciano? A gente tem que agradar a nós. O que nós temos que fazer
para a gente conseguir superar essa mulher que a gente é. Então, é isso que eu legal para vocês, entender? Então, nós agradecemos a vereadora Sandra pelas palavras. E agora eu queria que alguém fizesse uma pergunta. Uma corajosa. Ninguém, gente? Coloca ela no fogo. Sandra, achei muito legal você ter falado assim que hoje você sabe definir o que não te agradou. Você consegue ver por que que hoje você consegue ter esse olhar, sendo que você é uma pessoa que sempre foi voltada a cuidar muito do outro, né? Você sempre foi uma pessoa que se dedicou ao outro, olhava a vulnerabilidade, cuidava daqueles que mais precisavam. E eu queria te dizer que eu admiro muito o seu trabalho, principalmente cuidando daquela pessoa que está doente, né? Porque quem está doente é que mais precisa do nosso olhar. E te perguntar, quando foi que você começou a perceber que para cuidar do outro, você tinha que saber cuidar de você? Em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. É difícil, porque a gente, às vezes, quer cuidar tanto do outro, ver que algo deu certo, você esquece de si. Mas antes, como havia dito aqui, a gente tem que brindar, né? Como o vereador e psicólogo Rafael, o presidente, falou. Primeiramente, brindar. A gente se brinda, fala, hoje eu vou fazer o meu melhor. E eu já estive conversando com a prefeita Vanusa Valadares também, e na qual ela falou assim, Soninha, ela fala assim, fazer tudo uma vez. Eu falo, olha, prefeita, é sobre a mesma visita e tal, né? Ela falou assim, olha, se fizer 10 visitas, é 5 demandas, como que eu vou te atender? E realmente, gente, se vocês forem nos lugares onde eu sinto bem, onde eu sinto próximo a quem precisa, é muito gratificante. Então, antes disso, eu vejo o que eu posso fazer, qual é o meu limite, para me ter a minha missão agora. A gente busca ter uma sala específica. Alguma pergunta, menina? Como deve iniciar a vida de empresária, vereadora, e procuradora da mulher? Onde você tem que ter, né? Essa conversa, viu? Estão com falha aí, como lá, beijo, conversa com lá, beijo, volta para a cidade dele. Essa vez que é o sócio do Paranaense, outros 8 anos, certo? Essa não é academia, é bate-papo. Então, a gente tem N funções ao mesmo tempo. E quando estava vendo algo que tinha que ser umas 30 horas para uma mulher conseguir fazer o que tem no dia, né? Mas a gente vai fazendo as coisinhas para dar certo, tá? Mais alguma pergunta, meninas?
Mais alguém? Então, agora nós vamos passar para a vereadora Daiane, né? E ela vai ver esse momento que fala, né? Que alegria estar aqui presente com cada um de vocês, né? Eu dito no começo, no primeiro andar, para mim é uma honra estar aqui presente, né, participando desse momento único, ímpar na vida de nós, como mulheres. Hoje, inclusive, eu estou de plantão, não estávamos a ministrar a meio da então, é muito importante, né? Lembrando que a gente deixa de lado alguns avisos, algumas pessoas que não estão nesse ano. Era a terceira presença das irmãs ali, né? Tô muito amiga, né, Nath? Ela moramos juntas em Goiânia, em que eu fui para enterrar. Um carrego de oração. A Nath, além de vizinhas ali de rua, na infância, moramos juntos. Jane, uma grande amiga também, é minha procura aí do Botox. A Lu, uma grande mulher, empresária, né? A gente vê toda a gratidão da Lu da nossa Senhora, representando também as mulheres. Sandrinha, como de vereadora, né? Você pela procuradora do vou tirar algumas coisas, eu tivemos também a Cíntia do Porto, pessoal. Então, foi dito, sou especialista em nefrologia há 14 anos, trabalho na clínica de hemodiálise. Hoje tenho 150 pacientes, atendemos 15 municípios. E para mim é muito gratificante cuidar. Então, a partir do momento de cuidar e querer estar à frente para resolver os problemas e a vida da sociedade, da população, do povo, me colocaram para mim escolher. Eu falava, Nieto, você tem que ser. Eu falei, não, eu não me vejo. Bem, hoje eu amo de paixão, porque eu cresci na família política. Então, eu amava política e não tinha que me nesse nome. Filho da clínica, Daiane, vai lá, resolve. Daiane, agora é isso. E aí eu via que tinha resolutividade. E eu não parava enquanto não havia resolutividade. Porque eu queria lutar e eu queria o resultado. E eu queria sempre o bem da população. Não só de Porangatu, mas lutei pelos pacientes que nem daqui são, como Campo Norte, Nova Crixás, pela alimentação que esses pacientes tinham que receber aqui. Muitas vezes as secretarias de saúde travavam. Daí eu comprava a briga por esses pacientes. Falei, se for possível, eu vou lá no seu município. Eu ligava, brigava com o prefeito, secretário de saúde, Geraldo aqui em Porangatu, meu Deus, Geraldo me aguentava quase todo dia naquela secretaria de saúde. Mas é isso, é nós mostrarmos nossa força, o nosso papel mesmo para a população, né? Não para a gente ter ego pessoal, mas para a gente aquecer nosso coração com esses cuidados. E isso aquece meu coração, é cuidar do próximo, a gente saber que aquilo que a gente correu atrás teve um final feliz. E é isso, estou à disposição para ajudar, amo o meu mandato, parece que está com 37 anos que eu tive, pela primeira vez em que o mundo está na frente, cerveja relativa ao nosso município, eu venho como assessor uma dica que a disposição do nosso gabinete, e também como assessor de mídia, um grande homem, né, nesses mídias aí. Estou pela saúde, mas não pela saúde, educação, todas vocês. Deus abençoe a cada uma de vocês, mães, mulheres, e Deus não poderia dar algo maior para a gente do que os nossos filhos, né? Tenho 2 filhas lindas, Isis com 8 aninhos, Luna com 5 anos, minha mãe também maravilhosa, minha vozinha com 83 anos. Então, assim, temos mulheres inspiradoras, né, dentro das nossas casas que nos inspiram a lutar e sermos mais fortes. E mulheres é isso, é a gente andar de bicicleta e assoviar mesmo ao mesmo tempo, né? 24 horas, como ela falou, é muito pouco, teria que ser no mínimo 30 horas, né? Mas, graças a Deus, somos mulheres e que bom por isso. Que Deus nos abençoe cada dia mais.
Do céu, né? Não é, é uma luta, né? E aí a parte que até a Sandra comentou, tem que ir lá dar um cheiro nas crianças, voltar depois, né? É, nós falamos muito dessa coisa, todo mundo vê assim, sabe? Todo mundo que está sentado aqui sabe que é em casa. Eu mesmo cheguei atrasada, Nara, Natália, cadê você? Saindo, Miguel. Você vai lavar meu bumbum? Não, gente, agora eu tava lendo. Ora, esperei ele pra ver o ele. É, como que foi? Eu acho que tem que ter uma identidade, né? Tudo que a gente fala na terapia, muito forte o que é ter que passar pelo divórcio e principalmente, né, acaba que nós mesmos somos julgadas mais pelas mulheres do que pelos homens, né? Então, como que foi isso para você? Porque é exatamente isso, chorar em casa de lágrimas, né? Talvez, tudo só te supõe, né, nosso posicionamento e de repente falando, agora tem que ir, né? Me conta um pouco. Minha assessora é prova disso. Quantas vezes eu vinha para a sessão, toda segunda-feira nós temos a sessão que acontece às 18 horas. Quantas vezes eu vinha, e ano passado eu era a primeira secretária. Então, toda a leitura quem fazia era eu. Então, eu tinha que me manter estabilizada, mostrar uma mulher ali que estava tranquila, mas por trás, quando eu saía, eu desabava, né? Muitas vezes eu fui sair da porta da câmara e ia orando até chegar em casa, né? Mas, graças a Deus, eu tive um apoio de muitos amigos, família, né? Que não me abandonaram nessa, né? Porque é nessa situação que a gente vê realmente quem são os amigos, quem não vai se criticar por isso, né? Realmente, a gente depois esse medo para passar por essa situação que não é fácil, ainda mais é quando à frente, né, como vereadora, né? Não só como mulher, que já somos muito chateadas quando a gente passa por isso, mas como vereadoras também. Ah, mulher, mas elegeu, estava casada, só foi se eleger, separou, né? Mas ninguém sabe o que se passava por trás há tantos anos, né? Já vinha ali na situação e levou a gente a tomar essa decisão. Mas é isso, meio que ainda brinca comigo, fala. Em algum momento você pensou em desistir? Falou, não, gente, tá bom, cara, eu vou voltar, vamos. Foi, né? Então, eu tenho certeza de que eu já tenho razão de ter filho. Então, eu enfrentei, muitas vezes eu me vi de cabeça, né? Pensei, meu Deus, hoje eu me afundo. E eu estava até na Avenida Federal, ela olhou para mim e falou, o que está acontecendo com você? Levanta essa cabeça, você não vai assim. Eu tenho que ser, a gente tem que levantar, eu tenho que levantar. Porque muitos se espelham na gente, né? E aí eu tinha uma clínica para tocar, eu tinha câmera para ajudar a tocar. E aí foi onde eu fui tendo forças da família, de amigos, e graças a Deus superamos. E hoje eu e o Fabiano temos essa relação, porque nossas filhas são pequenas, né? Precisa do apoio da mãe e do pai sempre por perto. Então, ele me ajuda nos afazeres, como leva na escola, busca na escola, né? Leva na ginástica, hoje é natação, hoje é inglês. Então, nessa parte, graças a Deus, a gente sabe conversar muito bem, porque nós temos 2 filhas aí, nós vamos carregar o resto da vida. Né? E é tão interessante escutar isso, que você fala, porque assim, somos cristãos, né? Então, você tem também essa preocupação. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter isso. Porque eu mesma, olha, minha família, mas eu, sim, use a luz desse arranjo.
antes de eu ser a filha, eu sou a defesa do mas ser um indivíduo único. É que seria isso para E quando a gente passa por essa situação, a gente vê muitas mulheres na situação de vulnerabilidade dentro de casa, às vezes plantando ali um casamento, não por não ter família, mas porque é dependente financeiramente de marido, né? São as muitas pessoas por causa do financeiro, do que totalmente dependente. Com igreja daquele que é muito isso. Deus cuida de limites e Deus cuida de nossas vidas, né? Meninas, a gente viu aqui, né, a abordagem de tantos assuntos importantes, né, que trazem a força e a sensibilidade da mulher. Vocês têm alguma pergunta acerca de tudo isso que vocês trouxeram? Alguma dúvida? Agora com a palavra, Luciana. Isso, gostaria de agradecer muito ter conversado com a Nara, né, em nome da Nara, ela que fez o canal. E não foi fácil, porque eu achei muita responsabilidade estar em meio a essas mulheres tão maravilhosas, mas eu não declinei, em especial porque o convite era para uma roda de conversa, por isso eu quero perguntar algumas coisas para vocês também. E também porque, no final, entre conciliar maternidade, trabalho, autocuidado, tinha a palavra vida real, né? Então, o meu papel aqui é compartilhar algumas coisas, não numa posição de superioridade, mas numa posição de troca, né? Porque todas somos mulheres, temos as nossas vulnerabilidades, e cada uma tem uma história linda para contar, né? E eu queria começar perguntando, quem de vocês aqui, levanta a mão, gosta de comemorar o Dia das Mulheres? Quem gosta de ganhar elogios, ser reconhecida, presente, né? Se preciso, muito bom também. Mas quem aqui também sente que às vezes está cansada de ter que dar conta de tudo sozinha? Quem aqui quer ter mais tempo com as meninas já falaram que queria, né? Para descansar, para se cuidar, para fazer tudo que tem que fazer. Mas na hora que tem esse tempo também tem culpa, né? Como se não tivesse. Pois é, gente, foi exatamente o que eu peguei as questões e eu iniciei uma jornada que vocês moram não estou no lugar de quem conseguiu trabalhar perfeitamente. Porque conciliar, essa palavra vem daquele lugar de coordenar coisas que são opostas, né? Equilibrar lugares que são opostos. E porque muitas vezes, na minha vida, eu coloquei o trabalho numa caixinha, maternidade numa caixinha, casamento numa caixinha, autocuidado lá na caixinha do Instagram, né? Que abriu o Instagram, nossa, tem que ficar do jeito da fulana tá melhor que eu, né? Nas comparações aí da vida e da rede social, que eu percebo que, porque muitas vezes as mulheres têm um adjetivo de guerreiras, né? Muitos e muitos lugares que a gente chega, a mulher é chamada de guerreira. E guerreira, enquanto eu fiz sobrevivência, eu sofri miseravelmente. Porque hoje eu tenho 46, eu acredito que tem, assim, eu fui criada com uma geração em que a gente não tinha sonhado com o braço ser objetivo. Quantas mulheres que me ensinaram, muda, olha, como se fosse possível nesse mundo a gente não depender de ninguém. E a incoerência era, eu escutava isso, sonhava alto e ao mesmo tempo assistia novela, filme, que as mulheres eram cuidadas como princesas da Disney, né? E na minha cabeça eu entendi que isso era impossível, que a gente não tem tudo, né? E quando eu me casei, quando eu fui mãe, aí que isso começou a gritar mais, essas incoerências, porque eu queria ser boa profissional no consultório, fiz odontologia, então tinha um consultório. E quando eu estava no consultório, eu queria estar em casa, cuidando dos meus filhos, me sentia cobrada. Quando eu chegava em casa, eu lembrava dos boletos que eu tinha que pagar e responsabilidades dos pacientes. E, ao mesmo tempo, queria estar tentando ter, queria me cuidar.
me sentia uma culpa enorme. Eu vivia falando, nossa. E eu não percebia que essa culpa não era minha inimiga. Essa culpa era um farol. Porque a culpa, quando ela serve apenas para você se vitimizar, ela vira um remorso. E aí você acha que o mundo te deve, que você é uma vítima da sociedade. Mas quando ela está ali para te incomodar, para te mostrar que tem alguma coisa para você aprender, ela é muito útil. E foi por causa desses desconfortos que, como dizia Padre Pio, né, bendita a crise que te faz crescer e o tombo que te faz olhar para o céu, né? Por causa desses desconfortos, da ansiedade, culpa, de uma vida que estava totalmente paradas, né? Eu iniciei uma jornada de eu percebendo assim, não adiantava. Eu tinha que olhar para mim, eu tinha que buscar em mim a solução. E quando a gente fala de autoconhecimento, parece muito meu jeito gostosinho. Não é, gente, autoconhecimento é para cá. Porque você tem que começar a olhar nos seus bineiros, a descobrir quais são os seus vícios, quais são os pecados que te representam, qual é a sua vida existencial. Aquilo que às vezes ninguém falou, né? O que eu consigo fazer com o pé nas costas e passando é impossível. E isso a gente só consegue com autoconhecimento. E um autoconhecimento a nível de você entender que você não é só um corpo que tem que dar conta de trabalho, filhos, ter que ficar bonito e ficar se comparando com os outros. Você tem uma alma, né? E que você vai prestar contas da alma que você teve. E para que as coisas começassem a melhorar, porque fácil não é para ninguém, para homem, nem para mulher, mas assim, mas para que as coisas começassem a melhorar, eu tive que ter esse olhar interno. E se eu puder dar uma dica para cada uma de vocês, que às vezes pode estar se sentindo cansada, sobrecarregada, cobrada demais, comecem a olhar para dentro. E a gente só consegue olhar para dentro quando você começa a silenciar. No mundo que tem tantas vozes, né? Tantas vozes, parece que a silêncio é proibido. Mas como que você vai saber quem você é se você não silencia? E se eu puder dar uma dica que mudou a minha vida, foi, além de silenciar, fazer um exame de consciência. E para fazer um exame de consciência, que é preciso que a gente faça diariamente, principalmente na hora que você vai dormir, você pensa assim, como foi o meu dia? O que foi bom? O que foi ruim? O que eu consegui fazer? O que eu derrapei de novo? É você estabelecer as prioridades. Porque enquanto eu colocava as coisas da minha vida em caixinhas diferentes, eu estava o que eu percebi? Eu sou mulher, eu tenho dignidade de ser humano. E o povo é grato. A Luciana, que é dentista, a Luciana, que é terapeuta, minha mãe, minha esposa. Por que eu vou aprender a dizer sim ou não quando é necessário? Porque nós precisamos aprender a dizer não, né? Como que eu vou aprender isso se eu não tenho filho? Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são os meus deveres de Estado, o que é prioridade? E se eu não sei a quem eu sigo? Se eu estou só numa roda, corrida de ratos, né, que a gente costuma dizer. Então, assim, eu acho que todas nós temos que olhar para dentro para conhecer a nossa vocação, para começar a fazer perguntas. Quando a gente começa a se perguntar, às vezes perguntas básicas, né? Para que eu estou aqui? Em que eu sou boa? A quem eu sirvo? O que me representa? Né? A gente começa a se perguntar uma vez, duas vezes, as respostas começam a vir sem sentido, mas uma hora a resposta vem. Em especial quando a gente está em silêncio. Em especial quando você termina um dia e pensa, nossa, hoje meu dia foi bom. Por que meu dia foi bom? O que eu brilhei? O que eu fui bom? Né? Isso me ajudou muito. Não é uma receita mágica, mas é uma coisa que me ajudou bastante. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. É claro que eu continuo sentindo horas mesmo. O que é? Você não, o que é hoje? Talvez a gente não tiver. Eu sei que pode ser melhor, né? E perceber, né? E a minha educação, eu não aprendi a valorizar o ato de ser mulher. E eu acho que a gente precisa muito valorizar a dignidade que a gente tem
como mulher, porque o que seria do mundo se não fosse a gente, né, para acolher, para amar, para transformar. Existe uma expressão que a gente fala: dê uma casa a um homem, deitará uma casa. Dê uma casa a uma mulher e ela vai transformar cada vez lá. Isso é bem afinal, né? Metade do mundo veio de uma mulher, a outra metade também. Então, a gente tem que nós pensamos porque é esperançoso, tem esperado grandes coisas na gente. Então, meninas, eu gostaria mais uma vez de agradecer. Para mim é uma honra mesmo estar aqui. E o que eu queria deixar para vocês é isso: dizer que a gente tem que celebrar as nossas qualidades, porque nosso Senhor espera grandes coisas da gente. A gente precisa voar alto, porque o nosso lugar é o céu. Muito obrigada. Deixa eu ver, né? Vou colocar. Cada caixinha tinha um lugar. Que momento e assim, uma dica que você dá para quem tem esse sentimento de culpa, de que, se eu estou trabalhando, eu não estou em casa, se eu estou em casa, eu tinha que estar trabalhando. Qual que é um conselho que você daria como amiga da gente não ter esse tanto de sentimento de culpa? Nossa, culpa, eu vou falar para vocês, já atrapalhei um pouquinho por causa dessa questão de culpa. Eu costumava dizer mesmo que o trabalho da mãe é se sentir culpada, em especial. O conselho que eu dou para essa mulher que sofre, como eu já sofri, olha para dentro para você saber as suas prioridades. Porque assim, eu tinha um desejo muito grande de ser uma boa mãe. Eu acho que de tudo era o que eu mais queria, né? Podiam falar de outras coisas, mas como mãe não. Mas como eu seria uma boa mãe se eu fosse infeliz? A minha filha amar, ela está aqui, se dela me amar, e pequena, o que eu preciso para ser feliz? Será que a Daiane ia ficar? Será que vai ela será que é isso mesmo? Isso, minha boa mãe, 10 anos, então, se você se sente culpada, use sempre farol para se comece a se perguntar: o que essa culpa quer me ensinar? O que eu tenho que aprender com essa culpa? Onde que eu estou derrapando sempre para sentir que eu não estou legal? Porque culpa, a gente associa muito com falta de autoestima. Eu me sinto culpado o tempo todo, eu não gosto de quem eu sou. Você só tem uma autoestima melhor se você se orgulha do que você faz. Será que essa culpa não está querendo te mostrar que às vezes você tem que mudar um pouquinho o rumo da sua vida, as suas atitudes, e, em especial, como eu falei, estabelecer as prioridades? Então, não é extinguir a culpa, é fazer as pazes com ela. Que a culpa está aí para nos ensinar, e não para trazer remorso, vitimização. Eu acredito que pode melhorar nisso é a questão da gente colocar misericórdia nas nossas ações. Não é fácil ser atacada, não é fácil ser criticada. Eu acredito que muitas mulheres deixam de brilhar com medo de crítica, porque já foram machucadas. Só que aquela pessoa que é capaz de te atacar, que é capaz de te criticar, que é capaz de te ofender, falar mal de você na sua frente, nas suas costas, a pessoa não se vê. E quando você consegue pôr misericórdia nessa missão, já você vai olhar e falar assim: se essa pessoa tem isso para dar, será que é isso? Então, cada um, né?
Às vezes o que a pessoa tem não dá no peito, porque a pessoa que ela recebeu, foi a pedrada que ela recebeu. Mas será que isso precisa me representar? Se às vezes eu fui privilegiada e recebi flores, né? E porque eu recebi flores, eu posso dar flores? Então, eu acho que existe, sim, esse movimento de mulheres atacarem mais mulheres do que os próprios homens. Às vezes, as mulheres são mais machistas do que os homens, né? As mulheres, muitas vezes, não se dão as mãos quando elas precisavam se dar. Mas quando a gente pensa em tudo isso, é porque tem muita mulher ferida. E tem muita mulher precisando que a gente exerça a nossa bem. E eu sei que não é isso. Eu acho que é uma das falar. Gente, que é isso, eu falo, a gente vê aí quantas mulheres foram eleitas, e apenas 2 conseguiram chegar na Câmara, onde são 13 vereadores, onde temos 13 vagas. Né? E a gente sabe que o número de mulheres é enorme. Então, se nós nos apoiássemos, com certeza a gente teria mais mulheres à frente, né? Lutando, representando, levando o nome de mulheres, serem vistas mesmo no mundo, as mulheres. Cedo. E existe, vocês estão dando exemplo, né? A atitude de vocês de deixarem as outras funções para estarem aqui é uma atitude de bondade, porque outras mulheres se espelham em vocês. Porque vocês podiam se apoiar no fato, né, de que tem ataque, tem o machismo, tem as dificuldades, mas não, vocês resolveram dizer sim. E esse sim para vocês é importante para a nossa sociedade e também para as outras gerações. Muito obrigada. Obrigada. Alguém com a palavra? Passar para a nossa próxima, da Natália Espíndola. A palavra é sua. Bom dia, gente. Como a gente está numa roda de conversa e acaba que o assunto é interessante, mas meio ótimo, eu vou pedir para todo mundo levantar. Eu sou educadora, sabe? Nesse momento. Tem gostoso, porque agora a gente não tem menino. O que é, menino? Sim, lá de novo. Abraça a amiga que está ao lado. Fala para ela, seja bem. Fala para ela, que bom que você veio. Você tá linda de rosa. Pega na sua amiga que está aí do lado, na bochechinha dela, manda assim, ó, mas vem com a outra. Vê se colágeno tá ok. Qualquer coisa pode falar com a doutora Raniele, que ela atualiza os botox. Ela não pode falar promoções, mas ela pode falar só. E aí, dia. Ela não pode se autonomar, mas eu estou promovendo. Né? É muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha uma manhã bem tranquila, conversa, né? E trocas que estão ali, uma realidade diferente uma da outra, mas que sempre se conecta ali por simplesmente sermos mulheres e a gente está aqui se esforçando para ser um pouquinho melhor a cada dia, né? Então, só para terminar essa dinâmica, olha assim para a mãozinha de vocês, olha para um lado, para o outro, né? Olha, aliás, gente, olha para mim todo mundo agora. Olha para suas mãos sem pensar em nada. Agora, prometa-me que vai pensar nas suas mãos. Não tente fazer, puxar o problema do periquito do papagaio que está lá fora. Não, do de vocês agora. Olha para suas mãos. Observam elas aqui, a cartilagem. Não vai falar vai poder feito. Só observa, suas mãos são lindas. Tem os 5 dedinhos aí. Não vai ficar falando que precisa fazer a unha, que tá tudo bem. Agora eu quero que vocês coloquem a mão nos ombros, vocês aqui a pé. Um abraço bem para vocês, e diz assim comigo, Senhor Jesus, obrigado por me fazer mulher, por me fazer provedora, por me amar tanto,
por dar-me tanta missão. Obrigada por este corpo. Obrigada por essa alma que tu deste. Obrigada pela minha amiga, que não posso agora. Senhor, posso neste momento fazer o meu corpo. Agora vamos levar um. Agora vamos sentar. Agora vamos levantar. Agora vamos sentar. E obrigada pelo sorriso de vocês. Ai, ai, gente, eu acho que a gente faz exatamente isso no nosso dia a dia, né? A gente tem que rir um pouco das nossas situações para a gente levar a fundo, respirar e falar assim, não, vamos que vamos continuar a vida aqui para... E aquilo que eu estava falando é exatamente um pouco de tudo quando a gente fala assim. Ninguém é nada fora, nessa nada de ser só, né? A gente sempre tem ali várias chamadas. Eu sou a Natália Espíndola, uma eterna bailarina, tia Ana Ralha. Eu tenho 37 anos, semana que vai fazer 38. Sou casada com o Daniel, meu esposo, e eu temos 3 filhos, a Cecília, a Lia e o Miguel. Na época da pandemia, eu estava com a Cecília, que tinha 4 anos, e na época da pandemia tudo fechou, então a gente namorou e fez a Lia. Depois de 3 meses, namoramos mais e veio o Miguel. Então, eu tinha 2 bebês, um pertinho do outro ali. Com 3 meses da Lia bebezinha, eu já estava grávida do Miguel. Foi um susto, mas é aquilo que a Luciana falou do sai. É exatamente isso, as crises que nós renascemos, né? Então, estou uma fase minha e eu tive um amor muito grande com a maternidade, né? Eu sempre tive aquilo, cresça, precisar, sensibilidade de homem, né? De homem, trabalhe, se esforce para decisão. Eu tenho engraçado sempre o mesmo filho, e a gente vai dando, às vezes, mais força para o homem. Olha, não sei o que é. Nutrindo sobre essa classe. Nós que trabalhamos fora, trabalhando em casa, nós, ao mesmo tempo, que um vereador até falou, nossa, nós temos que ser forte. Ele falou, melhor corrigir, as mulheres não são frágeis, elas são fortes. E isso o que acontece? Às vezes a gente não quer ser forte. Você sabe por que eu estou trocando assim? Eu estou sem dormir uns 3 dias. E aí é coisa até de mulher, de falar sobre isso. Essa parte que eu disse, olha, eu cheguei atrasada, porque eu estava lavando, é coisas nossas, comuns, do dia a dia, do movimento que a gente tem. Só que aquilo que a gente falou, a gente chega aqui, falando e a gente não fala de processos. A vida está tão corrida que a gente só está sempre vestida daí. E a nossa celular, tá? Isso que a gente tem real, tá vendo? Assim, a vida é real. Então, o desafio que te amar, de cuidar de nós mesmos é um privilégio, porque não é esforço que a gente faz. Porque eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui toma banho tomando banho? Ou será que toma banho pensando em 1001 coisa? Eu vou perguntar agora. Quem aqui toma banho tomando banho, levanta a mão. Exatamente, quando você faz o evento. Então, exatamente, a gente fica tomando banho e a gente nunca está concentrado ali. Se a gente está comendo, a gente nunca está olhando o prato que está ali. Nossa, que delícia de cenoura. Nossa, nós estamos aqui alimentando e tem quantas cores? Não. Se a gente for fazer isso aqui, pessoalzinho. Quantas cores tem aqui, menino? Né? E aí a gente vai conversando com nossas crianças, mas por nós mesmos. E isso, na realidade, é o que resgata a gente
de o tanto que a gente está vendo a necessidade de cuidar da saúde mental, né, Luciana? As meninas falaram muito isso também. Hoje o que a gente mais vê é que antes era difícil ver, eu vejo com muita frequência, e isso me preocupa como terapeuta, é ver padres falando, o conceito religioso chegar ao ponto de falar, gente, faça a oração, mas faça a terapia também, porque e realmente é uma situação que a gente tem que cuidar. E nessa correria que nós mulheres temos então não tem tempo para olhar isso para também falar, nossa, dá ter mão. Então, se a gente perceber, a gente está no espelho, a gente está no espelho para falar assim, nossa, mas que canseira que está hoje essa roupa que eu estou vestida, pelo amor de Deus. Agora eu pergunto, né? Tem certeza que na letra de vocês tem calcinha que precisa ser tratada? É ou não é? O que mais tem? Sim ou não? Sim. Agora vai lá na gaveta dos filhos, vai ficar aqui, gente. É isso que exatamente a Lu falou sobre a culpa, né? Nos direcionam a cada vez mais a gente ter aquele olhar de estar cuidando, e é necessário mesmo, é uma das coisas que eu gosto muito de falar da minha terapia. Eu não sou a favor daquela terapia que alimenta seu ego, que coloca você como vítima, que fica... Não, eu sou tete a tete e falo, não, tem que cuidar da criança mesmo. Tem que se doar, a mulher se doa mesmo, mas eu falo assim, mas vamos aprender a se abastecer. E é essa parte que precisa em nós, o nosso dia a dia, é o abastecimento, né? Até a oração que a gente faz, que nós sabemos o quanto é bom, às vezes a gente faz andando, pegando brinquedo, arrumando a casa. Acaba que não senta, não faz algo bem gostoso, que aprecia e fala, não, agora não dá, porque a missão é. Só que para isso, para acontecer, a gente tem que fazer exatamente o que eu pedi para você. Vou pedir de novo, põe a mão assim, aperta a sua mão, passa em vida. Para você se doar, você precisa... Não tem como eu dar... Então, eu preciso encher isso daqui. E esse movimento, ele só é capaz de... Se eu colocar aqui, sentar e falar, eu preciso me abastecer. Só que antes de eu falar do abastecimento, eu preciso falar outra coisa. Não adianta eu tentar colocar algo dentro da gaveta se a gaveta estiver entupida. Por isso que a gente faz terapia. Antigamente, a terapia era algo que era visto assim, literalmente. Hoje, não. Hoje a gente vê doido aqui. Né? Exatamente. Para não ficar doido, né? Ontem eu conversei com o neurologista e eu falei para ele, né? Há 3 dias que eu não estou dormindo, que eu estou ansiosa. E não sei o porquê, mas eu sei o porquê. Acaba que a gente fica o tempo inteiro escutando a terapia, né? E a gente fica assim, o rostinho fica tenso, preocupada com o outro. E eu falei assim para ele, só que eu sou muito resistente em tomar remédio para dormir, eu não gosto. E não tomo. Aí ele falou assim, Deus me livre, eu tenho medo de pessoas que não dormem, porque essas mesmo que são doidas. Como é que assim você não vai dormir, Natália, né? Então... Não é confiável porque não dorme. E é verdade, gente. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Então, eu vou falar tete a tete. Gente, todo mundo que passou pela maternidade, que teve as crianças, a gente sabe a restrição de fome que a gente passou por aqui. Que, assim, é lindo a gente postar nas redes sociais do nosso bebê. Não está errado, não continua, porque Deus não postar nas difíceis. Mas não é nada nem um pouco romântico 24 horas. Não. É muito chato. Pelo lado da gente não dormir. Exatamente. É doido, gente. Não é que tá. Que tá lá. Quinta-feira de manhã, tá lá, caminhando, parado, passando. Tô aqui, é certo. Agora vocês têm que ter medo de quem não dorme. Fica guardando as pedras debaixo da mesa. Porque aí, na hora que você vem conversar com essa pessoa, pegou as pedras.
Então, mas não é? Então, essa parte é primordial a gente ter a noção. E isso acho que está em nós. Hoje mesmo eu vou falar. E é exatamente isso. Se eles insomos, não podem resolver a gente, não tem nada a ver com ela. Aí, volta lá de novo, aperta a mãozinha assim. É o abastecer. Se a gente não abastecer e não descansar, a Raniele vai ser chata, a Estela vai ser insuportável, esse trabalho é um inferno, a família é um peso, e derelã, só vai aumentando a nossa demanda. E aí, você está errada? Nossa, nosso peso está errado. Não, não está. Sabe por que está acontecendo? Eu falo com isso. Eu nunca estou no rolê, então, entra naquilo que a gente é muito mais fácil, né, Luciana, culpar o mundo do que a gente virar e falar assim, não, peraí, deixa eu ir lá e me abastecer. E se eu não fizer isso, gente, se a gente não fizer esse abastecimento, aí o que acontece? Nós vamos perder o sentido da vida, o motivo. Aí, não sei se vocês já chegaram a pensar assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Parece que a vida só é assim, comer, uma criança, trabalhar, ir para casa e dormir. Se a gente pensar isso assim, ó, no literal mesmo, literalmente, dá um pane na gente, mas só para esperar a morte agora chegar. Então a gente tem que fazer igual a Santa Teresinha, a gente amor. É muito mais gostoso fazer um almoço. Eu tenho que fazer o almoço para outra casa. É muito mais gostoso eu virar e falar assim, olha, eu vou fazer um almoço. Você está colocando ali um cenário que você não está mudando o ambiente. Você tem que fazer o almoço para outra casa. Você não está mudando a pessoa. Você é capaz de transformar a sua casa numa particular, mas a sua própria casa interna, ela está sendo lar? Ela é um movimento que é legal morar dentro de você? Na sua consciência, você está sempre realizando, resolvendo problemas, ou você está vivendo? Porque se ficar sempre resolvendo problemas, a vida tudo vai se pesar. Se eu estou sempre resolvendo um problema, o menino vai chegar perto e eu vou falar que torna um peso. E aí ele pega. E aí coisa que isso eu tô falando, né? Não adianta eu falar de abastecer e não falar para vocês do que abastecer. Façam atividade física, né? Concentrem na sua oração. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer, diário, escreva, faça desenho. Lembra daquela criança que quem aqui desenhava quando era criança? Quem aqui não desenhava? Vocês levanta a mão quem não desenhava. Vocês possam vir acrescentar no seu dia a dia para se tornar o quê? Qual é a cor da roupa que nós estamos hoje?
rosa. Porque o rosa é a feminilidade, é a doçura. Esse movimento faz o que com a gente? Faz com que a gente olhe e fale, nossa, eu consigo pôr doçura em mim. Eu consigo pôr doçura no meu dia a dia. E para isso, minha amada, você vai ter que... Levanta aí, por favor. Tira o celular da mão. Agora levanta. Vocês vão ter que fazer exatamente isso. É um movimento de eu. Não é assim, a colocar. E eu acho que a maioria que eu, Natália, por exemplo, eu só tenho tem um ano que eu tenho uma benção. Eu acho que você levanta a mão, quem não tem, é todo mundo lá em casa. É isso que eu quero dizer para vocês, assim, quando vocês estiverem lá as coisas, não esquece, sabe porque a gente fica bem assim, ó, ah não, eu consigo fazer isso, aí paga a pessoa, é ou não é? Paga a pessoa e fala, eu consigo lavar o banheiro desse jeito, também pode deixar, e aí a gente não investe em nós mesmos, a gente não tem o tempo, e aí a gente vai o quê? Vai só empurrando, então é uma parte, eu lembro que a gente estava, eu e o Daniel com as crianças, eu com as bebês, assim, Nós estamos falando aqui, Natália, de rotina real. A vereadora Daiane tem que atender um chamado de um paciente, né? Rotina real, trabalho. Tem gente que precisa também, né? Então, vou passar a palavra aqui para ela. Meninas, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Desculpa, Rani, não assistir sua palestra, mas você também, sua vivência também é maravilhosa como mulher, como esposa, como mãe de gêmeas, como profissional. Te admiro muito. Parabéns a cada uma que tirou um tempinho. Hoje a manhã é nossa, né? Nós estamos tendo esse tempo pra gente. Muito obrigada a cada um de vocês. Sei que cada uma aqui tem uma experiência, uma vivência de vida mais incrível que a outra. São também mulheres incríveis que deixaram seus lares, seus filhos, seus afazeres em casa para estarem presentes nessa reunião. Muito obrigada. Parabéns a cada uma de vocês por serem mulheres.
Várias das cores, né? É assim. Alguma pergunta? Boa, boa, sua pergunta até agradeço. É interessante dizer isso que você está falando, porque a gente nunca acha, é igual a pessoa que eu fico, olha, lembra que às vezes faz bem você pedir que alguma pessoa venha com a casa para você. Então, essa mesma, esse mesmo, a gente nunca acha que precisa de ajuda, nós mulheres principalmente. A gente sempre acha que a gente consegue dar um jeito. Bem, então, como eu já tenho explicando a gente, o autoconhecimento, opa, eu me conheço. Isso daqui não é porque os meninos não fazem barulho. Isso daqui não é porque o Daniel tá com o tempo em casa, tá trabalhando. Isso daqui é eu resolver comigo mesmo. Então, essa parte de eu olhar para mim, quando a gente faz a e aí não consigo mudar o cenário das pessoas, mas eu consigo mudar. E essa busca, onde eu preciso. E tem várias hipóteses para essa ação. Porque antigamente não era. Tempo até, gente, até 3 anos.
isso, certo? A Sandra colocou, assim, às vezes o da Luciana é porque ela não está conseguindo conciliar a vida da maternidade com a vida profissional. Às vezes, porque ela tem uma dificuldade de viajar, de trabalhar, e ela quer muito isso. Cada um vai ter sua hipótese, pega, não importa. Só que todos também. Todos vêm do quê? O que eu estou me alimentando? Qual é a minha cobrança interna? O que eu estou pensando? O que eu estou me autocondenando? Que eu preciso ter clareza desse pensamento. E a terapia é exatamente isso. Ela vem para limpar uma gaveta. Imagina limpando uma gaveta. Antes de eu colocar qualquer coisa aqui dentro, eu preciso limpar. Então, por exemplo, se uma de vocês fosse lá na minha terapia, se alguém fosse, por exemplo, na minha terapia, a primeira coisa que eu iria fazer era o quê? Eu ia colocar ali mudanças comportamentais no dia a dia seu para tirar a sujeira, para tirar o peso daquela gaveta. Depois foi introduzir algumas formas diferentes de você ver aquela situação, colocar em prática. Então, é o quê? Como eu fiz agora com vocês. Vamos observar, colocar para executar. Vamos tirar isso para você, aprender a assistir filmes sem se cobrar. Porque homem, ele chega, ele senta, ele deve. Então, por que a gente não pode? Enfim, várias coisas, várias idades que querem colocar. Mas, enfim, de todas obviamente, ele é uma ordenação. Quando eu coloco ordem na minha vida, eu não sofro tanto. Como eu disse também agora, o peso que é uma coisa e outra. Mas quando eu coloco essa organização, eu não faço. Ordem das paz, na paz. Eu amei essa pergunta. Achei que é uma das coisas que as pessoas mais questionam, né? Quando saber que tem que buscar uma terapia. E, em especial, eu acho que nem tudo tem terapia. Tem coisas que são problemas de rotina, que são problemas de organização mesmo. E você está dentro como a Nath também está tentando funcionar. Já dava fazer terapia para ordenar a carne dela, me ajuda, não precisa de braços, né? Mas eu costumo dizer quando é necessário. Quando você quer tomar uma atitude e não consegue. Quando aquilo que você quer realizar não acontece porque não faz sentido. Quero parar de fumar, meu sonho é parar de fumar, já tomei remédio, já fiz isso, já fiz aquilo, não consigo. Tem uma causa emocional. A terapia existe para resolver questões emocionais. Então, meus filhos estão saudáveis, meu casamento está ok, cheguei em casa, sinto uma tristeza que não tem fim. Todo mundo reclama que eu grito demais. Todo mundo reclama que a minha cara só está ruim, sou vítima sem educação. Será que está legal isso? Mas eu não queria ser sem educação. Eu não estou conseguindo não ser sem educação. Então, tem uma ferida que eu não estou conseguindo identificar o que é. Então, se a vida que você leva não está condizente com quem você é, provavelmente a terapia pode te ajudar. E uma vez uma pessoa, até um colega dentista, falou para mim que, não, agora você ser terapeuta, você que tem problema mais. Isso é assim, Nath. Se for, eu terapia para você. Então, assim, mas se você tem problema, como que você solta, e eu vou ser consultório de terapia. Terapia não é uma solução mágica, não é milagre. É uma forma de você ter mais esperança, ter ferramenta para resolver as coisas. Quer dizer que você não vai cair, não vai derrapar, não vai ter momentos ruins, vai ter tudo isso aí. A Nath comentando que estava com dificuldade de dormir, porque tem questões para resolver. Mas, a partir do momento que ela se tornou terapeuta, ela adquiriu várias ferramentas. Então, o primeiro ato dessa lista terapia é perceber que você precisa de ajuda. E já é maravilhoso, é um grande salto para a vida da gente, como a gente o orgulho de ter que dar. Enfim, tá bom. Obrigada. Nath, quer perguntar? Se não perguntar, eu vou fazer levanta. Então, vou perguntar, já que você está ameaçando aí. Nath, conta para as meninas o que te motivou a transicionar da tia Natália, da bailarina, para hoje a mulher que você é.
Então, fala que você quer. Balé, né? Eu trabalhava, eu tinha oito escolas de balé em 8 cidades. Então, estava muito bom, né, para mim trabalhando. O meu esposo, ele tinha passado no concurso da polícia em Minas e financeiramente não estava dando certo. Não via mais ele estar aqui, era bem mais acessível ele estar aqui me ajudando com as empresas do que ele estar lá. E a gente entrou no consenso e ele voltou, porque a gente estava com a família, né, separando ali, ele morando longe. Enfim, nesse processo, quando ele chegou, ele saiu do concurso da polícia, finalizou, a gente construiu o estúdio. Quando a gente terminou o estúdio aqui, próximo da Lagoa, 4 meses depois dele aberto, tudo feito, inaugurado, veio a pandemia e fechou esse processo. Por 2 anos. E eu nunca aprendi eu sempre fazia almoço por fazer. Eu sempre cuidava da Cecília porque tinha que cuidar, mas eu não gostava. Então, para mim, era assim, muito melhor eu ter em casa. Sem reconhecimento. Então, foi nessa parte. Você vem muito. Gente, ali. E eu sabia que era fácil, porque nós fiz isso com maestria. Só que aí a maternidade me puxou. Como eu disse para vocês, eu tive mais 2 filhos na época. E com isso, eu tive que aprender a amar a Natália dentro de casa. Eu entrei numa depressão antes de amar. E financeiramente eu não podia gastar nem com terapia. Eu cheguei a fazer tratamento psiquiátrico. Só que eu era tão resistente, que eu ia tão arrumada para o psiquiatra, que hoje, com conhecimento, eu entendo. Eu ia arrumada, eu sentava, eu falava que eu estava sentindo ruim, E ele falava assim, eu vou te passar um remédio, Lisol, mas você vai chegar, vai pegar essa receita, e eles vão falar bem assim, é tarja preta. Não, não é tarja preta. Esse remédio, ele você vai falar, não, tudo isso, a minha história também. Que hoje eu vou entender. Porque para mim é assim. Aprender. E foi. Esse mês. Não, eu levou muito nesse caminho. Ela viu igual a Luciana falou. Ela me viu, ela falou assim, Natália, você tá bem. E eu ficava triste, chorando. E assim, quando a gente não tá bem, a gente se culpa porque não tá bem. E quando a gente não tá bem, a gente fica assim, mas por que eu tô chorando? Eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho isso. A gente vai calculando e a gente fala assim, eu não mereço estar triste, porque tem gente que tá pior do que eu e tá sorrindo. E a gente vai fazendo comparação, até na desgraça a gente faz a comparação. Mulher, isso é difícil. E aí a gente vai comparando e a gente fala, não posso. Esse não posso, é difícil. Nessa fase, com financeiro, idade, 2 anos de escola, e aí eu fui reinventando rua, crianças, coisas que dava para fazer na rua, porque eu não podia entrar no ambiente fechado. Enfim, só para resumir, nessa situação, com as 2 crianças, eu com síndrome de burnout, eu tive que aprender. Eu falei, já que eu não posso pagar a terapia, eu vou começar. E eu tive que tirar o remédio de uma vez, por conta da gravidez. Eu comecei a estudar. Aí foi estudando. Eu comecei a ler, e eu fiquei apaixonada. Aí, enfim, quando voltou tudo atualizado, eu poderia ir para o meu lado do balé, porque é uma coisa que financeiramente para mim não compensava, mas não estava ali mais a minha missão. Eu fazer processo de eu comecei a gente andava num ninho quadrado, aqueles antigos. Até hoje a gente melhorou, nós não novos. Dá não, como eu tive as condições dele, eu fui melhorando para comprar carro, aí eu em São Paulo. Eu fiquei 2 anos fazendo o curso em São Paulo.
para estudar. Inclusive, né, até disse que você está dando voz para mim, Luciana, nós que estamos na linha de tutoria. E é além de ser como psicólogo, ele mostra muita habilidade. Eu fiquei muito feliz, sério mesmo. Nossa, que bacana. E chamou a gente, deu voz, literalmente, está dando voz, né? Porque é uma abordagem que a gente trouxe diferente. A gente não quer lugar de ninguém, mas a gente quer cuidar bem do nosso lugar, né, Luciana? E foi exatamente isso que me trouxe ao caminho. E eu fiz algo, gente, que eu acho que é normal do nosso dia a dia. É assim, é as renúncias mesmo, sacrifício que é uma linguagem normal que a gente faz. É assim, em vez de ter pessoa para cuidar em casa, eu comecei a juntar o dinheiro para pagar as passagens. Então, foi indo. Só que aí no caminho eu aprendi isso que eu ensinei para vocês. Quando eu estou cansada, eu me permito estar cansada. Eu falo, não, vou descansar. Foi um movimento. E hoje, graças a Deus, estamos aí fazendo um melhor a cada dia. Não só eu, a Luciana, tem outras meninas também. Mais alguma coisa? Bom dia. Para mim, sabe, muito grande. As entraram em contato comigo, mulheres, eu virei para elas e falei, eu tenho muito medo de falar em elas, inclusive, não, é, eu vou. E aí eu estava dizendo, nossa, eu não vou conseguir. Eu tenho medo. E aí, quando ele sai para nada também, eu acho que eu vou desistir. E disso eu acho muito bonito o quanto uma mulher inspira outra mulher a ter coragem, a ter força de vencer os seus próprios medos, né? Quando eu cheguei, eu ainda falei para a Lu, Lu, eu acho que eu não vou não. Ela falou, claro que você vai, você dá conta de falar. Se você não der conta, eu te ajudo. Aí eu falei para a Natália, e se eu desmaiar, você me pega no chão? Ela falou, aham. Aí eu, então eu vou. Nesse momento mesmo eu estou quase desmaiando, mas eu estou bem plena. Vamos lá. Eu sou a Reniele, sou cientista, tenho 29 anos, sou casada, sou mãe de gêmeas, e eu casei na pandemia. E aí foi no momento que todas as minhas amigas, algumas estavam trabalhando e outras não. E como eu casei, eu tinha optado a tirar um tempo. Isso era bem fácil. Começando para trabalhar, vou ficar de boa, tirando da casa. É casa. Eu sei ficar de boa. Não é fácil ser dona de casa, não. Eu pensei que eu ia ficar doida. E aí, logo eu descobri que eu estava grávida de gêmeas. Grandes irmã, mas e também ser mãe de gêmeas. E aí, as meninas nasceram. E aí, perfeito. Duas crianças chorando ao mesmo tempo. Eu, eu, eu me dediquei muito à minha vida. Fácil, casa, fácil compra, eu chego do supermercado, eu tiro tudo da sacola. Para mim, aquilo ali é uma terapia. Lavar tudo, guardar tudo em vasilhinha, me sentir também ativa dentro da minha casa, né? Isso é muito bom para mim. E aí, estava tudo lindo até aí, né? Só que aí isso foi ficando tão cansativo. Hoje eu falei, você só fez
Vendo todas as minhas amigas lá no Instagram, lindas, trabalhando, ganhando seu próprio dinheiro, conquistando as suas próprias coisas. E eu falei, eu preciso me reerguer. Falei, vou começar a cuidar de mim mesma, vou para uma academia. Nunca tinha feito um exercício físico, gente. Uma preguiça que eu nunca vi naquela. E eu moro 2 ruas da academia. Não era uma desculpa. Eu falei, peraí, amor, você paga 3 meses para mim de personal aí, para ver se eu não desisto? Ele falou, eita, agora eu não posso desistir, gente, porque eu investi. E aí eu tinha uma leg, um personal e um som. E gente, nem as camisetas. Eu usava as camisetas da Lu pro meu marido. Falei, eu tô com bonito, não. Vou jogar esse camisetão aqui que tampa tudo e esse tênis e eu tô indo. E fui. E na academia, eu conheci mulheres que começaram. Eu falo que não foi mulheres, foi anjos na minha vida. E falou, virava para mim e falava, olha, você acredita, por que você não curso até a gente? Toda hora. Mas vai cuidar da gente. Eu não vou cuidar nada. Nada. Não tem tempo para mais nada. E aí, meu marido passa na rua, vou ligar para ela. Amor, tem uma sala aqui para alugar para quê? Ele, para você trabalhar, você precisa tirar um tempo para você trabalhar. Você está muito só dentro de casa. Não é pelo dinheiro, mas é uma terapia para você, amor. Você se dedicou na faculdade, tira pelo menos uma manhã para você ver outras mulheres, para você conversar, para você sair um pouco de tempo de casa. Eu falei, tá, pode. Começar onde, gente? Eu não sabia nem onde eu ia fazer. Eu pagava lá, e eu atrás. E aí eu mulheres que me inspiravam. Eu falei, essa mulher é mãe. Não, nossa revelação. Nada. Comecei a ver. E é isso, eu vou ali as amigas próximas para ajudar, para dar a cara e falar, pensar. Você é boa, viu? Você consegue, eu vou trazer meus parentes aqui também. E aí, como hoje eu faço. Estou falando um pouco da minha vida, né? Como hoje eu faço. Eu tenho as minhas prioridades. Hoje a minha prioridade é, primeiramente, a minha casa. Por algumas horas. E eu cuido de mulheres. 99% das pacientes são mulheres que vão até a mim e falam sobre a rotina e conversam com elas. Gente, para mim aquilo ali é uma terapia tão grande. Eu chego em casa renovada para mim lidar com me sinto útil. E aí eu volto para minha casa, as minhas meninas já vêm correndo e falam: Mamãe, você trabalhou hoje? Você ganhou dinheiro? Eu falei: Aham. Então nós vamos tomar sorvete, né, mamãe? Eu, vamos. E aí, essa semana mesmo, eu estava na pós-graduação, eu postei uma foto no grupo da família, toda armada, assim, eu me emocionei. Eu estava lá. Na barreira. E aí, você está muito linda assim. Hoje você está de doutora, né? E na hora que eu estava lá em Brasília, muito longe, eu me emocionei. Falei, caramba, não estou em minha casa. As minhas filhas estão orgulhosas de mim estar. Eu estou ausente do pai.
Mas quando eu chegar, eu vou olhar para mim, eu vou te deixar. Eu amo. Fica linda até a gente. Mas faltava eu ter Deus dentro da minha casa. Eu tinha meu trabalho, eu tinha meu marido para mim, as minhas filhas, mas faltava Deus. O que que adianta eu estar desse jeito e o domingo? O que que eu vou fazer no domingo, gente? Eu ficava lá em casa inventando desculpa para não ir na igreja. E aí foi quando eu vi a necessidade que novamente Deus colocou anjos na minha vida, que foi as meninas que pegou na minha mão e falou: Daniele, vamos participar pelo menos aqui do encontro de casais? Vamos na igreja? Foi quando eu comecei. Hoje, a ver as coisas diferentes. Quando estava passando por um momento difícil, que às vezes eu brigava, depois que eu conheci mulheres que me inspiram e me ensinam, eu não vou brigar. Deixar isso. Porque senão eu ia brigar por coisas simples do dia a dia. Ah, deixou. Eu não. Eu me confundo. Meu Deus, eu a necessidade de procurar Deus, procurar ter Deus dentro das existências. E causa, né? Também, né, Irene? Isso é muito importante. O contato. E aí, quando eu casei, até hoje meus amigos ainda não casaram. Então, eu vivia ali no mundo. Eu fiquei no mundo assim. Minhas amigas eram todas solteiras. As amigas que eu tinha era a criança da minha mãe. Porque eu tinha também. E daí, para onde que eu fui, gente? Para parar com a vida do povo. Daí foi quando eu passei. Eu até estava em casa e falei, eu não vou esquecer de falar isso para as meninas. Um belo dia eu peguei meu Instagram e estava lá comparando a minha vida com uma outra mulher. Vocês devem até conhecer, Juliana Perdomo. Uma que mostra o dia a dia e ela mostra tudo tão lindo. Assim, 4 horas da manhã acordando, passando um cafezinho. E eu falei, rapaz, eu vou colocar essa rotina para me viver. Vou viver igual a Juliana Perdomo hoje. E eu tenho uma dificuldade em acordar cedo, que vocês não têm ideia. Gente, para mim aquilo ali foi um saco. Coloquei o telefone para despertar, despertou 4 horas da manhã, meu olho estava ardendo. Como é? Se eu consigo. Eu acordei 4 horas da manhã, pé, fui lá no banheiro, no quarto, para acordar meu marido. Fui pegar o creme dental, o bonito tinha usado o creme dental todinho, tinha deixado ele lá seco. Sem nesse momento. Ai. Peguei o creme dental. Aí não tomo café. Eu não gosto de café, mas eu aprendi a fazer café por causa do meu marido. É, então, fui passar o café, gente. Peguei, coloquei lá, e assim, na chaleira assim, daquela coisa linda. Lá, vou escutar de novo. De novo. Deve ser que não deve ter pote, né? Beleza. Fui lá e guardei. E fiquei, gente, o dia inteiro numa dor de cabeça, num sono, num estresse. Eu falei, a partir desse momento, foi uma coisa simples, mas eu aprendi que eu mesmo não posso comparar a rotina do outro, porque às vezes a gente está vendo a outra pessoa e quer se comparar, falando, não, eu vou fazer isso também. Se ela consegue, como eu faço no. Eu tenho. Volto. Volto já, fazer um almoço.
já faço um almoço ali, fico com as meninas, me arrumo, vou para o consultório. Graças a Deus eu trabalho com horário marcado, então eu consigo ter essa flexibilidade de horário. E por causa do meu horário marcado e atendendo mulheres também que às vezes trabalham, eu também atendo dia de domingo. Se o paciente meu virar para mim, Ranieri, eu só posso domingo. Beleza, então eu também posso. Então, bora lá. Vou lá e atendo os meus pacientes. Então, eu coloco prioridades, como se fosse uma balança, que para mim é importante. Meu trabalho, a minha família, o meu autocuidado, a minha saúde. Se eu dedicar demais ao meu trabalho, ficar só trabalhando, vai me faltar dentro de casa. Eu não vou exercer minha função de esposa, de mãe. Se eu dedicar demais à minha saúde, eu vou faltar também no meu trabalho e também na minha vida, na minha casa. Se eu dedicar só à minha casa, eu não vou numa academia, eu não vou cuidar de mim, eu não vou trabalhar. Então, eu vivo ali naquela balança ali, ó, tentando. Eu vivo numa depressão alta. Isso agora, meu Deus, eu vou ter que ir na Itália. Amanhece no já tá. Mostra o que eu faço. Eu não peço para ela todo dia. O que eu faço, pelo amor de Deus? Eu vou bater nela todo dia, tá morrendo de isso. Você, toda vida em casa. Depois a gente vê o que está acontecendo com a Maria Cecília. E é isso, gente. Eu contei um pouco da minha história, o que eu vivo no meu dia a dia. O autocuidado abriu portas para o meu trabalho. Foi através de uma academia que eu vi a necessidade de me trabalhar, de me cuidar. E também nesses lugares, as pessoas vê também a necessidade de se cuidar, que às vezes a pessoa nunca fez um procedimento estético, digamos assim, por medo, por ver na internet, por me ver ali todo dia, vendo que eu não estou. Nossa, dessa menina que é do meu dia a dia, eu vou lá mesmo, vou lá conhecer o trabalho dela. Graças a Deus, eu. Vamos lá, vamos lá conhecer. Você não precisa ir lá sempre, não. Vai lá só pelo menos para vocês conhecerem. Se eu conseguir converter uma pessoa a isso, eu já estou feliz, eu já estou realizada. É isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que eu estava com tanto medo, eu acho que eu falei tanto. Obrigada, gente. Alguma pergunta? Gente, doutora Raniele pode investir, porque se o medo era uma barreira, hoje ela superou, né, gente? Parabéns. Gente, depois eu quero pegar na mão de cada uma para vocês verem, tanto que a mão está suada e gelada. Nós queremos ser iniciante, desse frente. Em nome do presidente, de todos os vereadores, entregar uma singela lembrança para vocês. E eu quero pedir que vocês aplaudam, vamos aplaudir de mulher, nós mulheres e todas essas mulheres que vieram aqui hoje compartilhar um pouco da sua história com você.
hoje nós possamos sair mais fortalecidas, mais conscientes do nosso valor e mais sabe que se é existir, é construir diariamente essa história. Às vezes é fácil, né? Mas também é sonhar e se permitir crescer. Parabéns para todas as mulheres dessa Casa Legislativa. Parabéns, meninas. Muito obrigada. Vocês foram homenageadas, agora eu queria convidar vocês para entregarem, em nome da Câmara Municipal, para essas mulheres maravilhosas que fazem o dia a dia dessa Câmara funcionar, uma singela homenagem. E logo após, nós temos um coffee break ali para vocês. Bom almoço, muito obrigada novamente a cada uma de vocês que estiveram aqui. E depois que pegarem suas lembrancinhas, vamos aqui para tirar uma foto, tá bom? Muito obrigada. Posso servir para autoconhecimento, desenvolvimento. A gente quer muito contribuir também com esse momento especial aí. Só isso. Obrigada. Agora eu quero convidar aqui à frente cada um de vocês, Tésia. E tá a foto. Euriane, tá? Você entregar para ela e vocês vão posicionando para as fotos. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so blind? We sailed on together, we drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. living without you, Living alone. This empty house seems so. Olha, gente, ela não pode falar por questão ética do trabalho dela, mas eu tô falando que lá no serviço dela vão ganhar 10% de desconto, viu? Pra povo. Até eu vou nesse desconto.
But now that you've come back, blown away. Yet now I'm standing here, my heart's so full I can't explain. Seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe. When you believe. Though hope is rare, it's hard to give. Who knows what miracles you can achieve. When you believe, somehow you win. You will when you believe. They don't always happen when